Bom dia, terceiro ano. Como vão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Ótimo. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre o movimento, sobre um período literário que realmente destoa, né, de qualquer outro período que nós já vimos, que é o realismo, tá bom? É um período rico de informações, é um período muito complexo, com muitas obras literárias, com muitos contos, bastante coisa para a gente conversar. É um material que está lá na minha frente, tá? Na apostila 2 de vocês. Então, nós vamos começar a falar sobre o romantismo. Bom, barroco, arcadismo e romantismo, como nós já havíamos falado, é período colonial, né? Agora a gente vai trabalhar com a realidade, certo? Vamos sair, vamos dizer assim, do melzinho com açúcar, né? Por quê? Então vamos lá. Qual foi a origem do realismo? O realismo, pessoal, ele começou na França em 1857 e o primeiro romance realista é Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Olha o ponto aí. Abandona o idealismo romântico. As idealizações, os desejos, o subjetivismo presente no romantismo, a gente não vai encontrar no realismo. Os escritores realistas propõem uma representação mais objetiva e fiel da sociedade, tá? É muito fiel. Por quê? Porque os autores do realismo são contemporâneos à época. Eles viveram, eles presenciaram. Ah, professor, então isso quer dizer que são registros? Não, são obras de ficção, mas é um relato fiel dessa vida social, tá? Esses escritores, eles negam a encarar a literatura apenas como uma forma de entretenimento e fazem dela um instrumento do quê? De denúncia dos vícios e da corrupção da sociedade burguesa. Então, olha só, no romantismo, nós temos a ascensão da burguesia e a literatura era para entreter a burguesia. No realismo, não. É uma crítica à burguesia, ok? São denunciadas as péssimas condições de vida do povo, a exploração dos operários, a influência da religião e das práticas supersticiosas que ela apoia e a hipocrisia do relacionamento humano, principalmente no casamento burguês, tá? Então nós temos ali como características um engajamento social, um compromisso com a sociedade, mas não um compromisso de defender, de mostrar o homem nu e cru. O retrato da sociedade, das suas relações sem idealização, exclui-se da obra tudo que vier da sorte, do milagre, tudo é regido pelas leis naturais. É aí que nós vamos encontrar depois as 4 teorias principais do realismo, que é o positivismo, o determinismo, o evolucionismo e o socialismo, tá? Há a presença do cientificismo, que é o uso de teorias científicas e filosóficas, como o evolucionismo, a psicologia, algumas vezes, no caso do de Assis, e o positivismo. Uma linguagem simples, direta, às vezes até grotesca, ofensiva. O tempo da narrativa, o presente, porque faz com que a literatura ela sirva de denúncia ao que está acontecendo ali, naquela época, tá? Também nós temos ali o espaço urbano, que é o espaço urbano que ocorre tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Os personagens são as caricaturas das pessoas do dia a dia, daquele contexto, ok? Observando o espaço psicológico e o biológico deles. A preferência pela individualidade das personagens, cada um com seu defeito. Não vai ele, não vai elevar o ser humano, vai mostrar os defeitos, aquilo que não eram mostrados no romantismo. É um romance documental, não deixa de ser, porque relata a época.
Há uma observação direta e uma interpretação crítica da realidade, nada de subjetivismo, mas de objetividade. A análise psicológica dos personagens, por que que ele é assim? O que que ele faz ele ser assim? Para você ter uma ideia de como que isso é importante na obra realista, se você pega uma vilã de novela, por exemplo, assim, tá passando uma novela atualmente que é a Avenida Brasil, tem a Carminha, que é a vilã das vilãs, vamos assim dizer. Mostra o ser humano ali, ela tem duas versões, né? Quando ela está na família, ela é uma pessoa, quando ela está fora, ela é maquiavélica. Só que por que que ela é assim? É isso que vai mostrar o realismo. E ele vai tentar mostrar que a pessoa é assim porque talvez o meio transformou-a. Então, é muito psicológico isso. Analisa o ser humano realmente como ele é. Eu digo, por exemplo, assim, eu nunca jamais sou capaz de, ou então você pode dizer, de fazer nada para alguém. Mas já imaginou, por exemplo, um pai perder um filho assassinado? Será que ele não vai reagir? Será que ele não vai matar também? Então, é isso que está escondido dentro do ser humano que mostra dentro dos personagens do realismo, tá? Nós temos o materialismo e uma crítica às instituições burguesas, à monarquia, né? E também à religiosidade e às crendices populares. Aí, para vocês entenderem, tem esse quadro aí, ó, tá? A comparação com o romantismo. Deixa eu só aumentar a tela aqui um pouquinho. Eu comentei demais. Aqui, ó. Então lá. No romantismo, nós temos a subjetividade. No realismo, a objetividade. No romantismo, nós temos a imaginação. No realismo, a realidade circundante. Aquela realidade viva. No romantismo, nós temos o sentimento e a emoção. No realismo, a inteligência e a razão. No romantismo, a verdade individual. O realismo, a verdade universal. No romantismo, nós temos a fantasia. O realismo, os fatos observáveis, nu e cru, aquilo que a realidade é mesmo. O romantismo, nós temos uma mulher idealizada, anjo de pureza, de perfeição. No realismo, a mulher é mostrada com seus defeitos e qualidades. Não só a mulher, em geral, né? Uma linguagem culta com estilo metafórico poético. Nós temos no romantismo, no realismo, a linguagem culta e direta. Narrativa lenta, acompanhando o tempo psicológico, e no realismo, uma narrativa de ação e muitas aventuras. Ok? Bom, agora falando um pouquinho de uma definição especial do realismo, o Essa de Queiroz, o realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Então, a literatura realista condena, expõe o homem como ele realmente é, certo? Bom, o realismo no Brasil. Seguindo de perto as tendências do realismo na França e em Portugal, os escritores brasileiros fizeram da literatura uma forma de análise da realidade brasileira. Então, nós temos ali na década de 1881, século XIX, diferentemente do que acontecia na Europa, o Brasil ainda não estava vivendo um processo de desenvolvimento industrial. Nós éramos ainda um país agrário, além da escravidão, né, e da monarquia. Apesar dos crescentes movimentos liberais, só nos últimos anos dessa década ocorreria então o fim da proclamação, aliás, o fim da escravidão e a proclamação da República, certo? No Brasil, só que nós temos realmente aqui no Brasil uma, a, a realidade nua e crua. Tá? As mesmas características que eu mostrei para vocês ali acontecem no relato daquilo que acontece no Brasil.
No Brasil, o marco inicial do realismo é a publicação em 1881 de 2 romances. Então, começa no Brasil com O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e, o que vocês já leram, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. O pai da literatura brasileira, de todos os tempos, Machado de Assis. Ok? Então, nós temos ali os principais autores, Machado de Assis. Ali eu coloquei A Cartomante, O Alienista, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vai ter uma atividade que eu vou explicar já já para vocês, que é baseado na obra do Machado de Assis. Raul Pompeia com o Atenil, que critica a igreja, os seminários. Aloysio de Azevedo com o Curtiço, o Mulato, Casa de Pensão. Inglês de Souza, o Missionário. Adolfo Caminha, o Bom Crioulo. E nós temos também aqui, opa, deixa eu passar aqui, essa de Queiroz, O Crime do Padre Amado, meu Deus, O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, que são obras que realmente mostram o realismo. No caso, essa de Queiroz é português, mas quando eu leio O Primo Basílio, eu vejo ali a podridão realmente do ser humano, igual o realismo prega, tá? Umas obras aí, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu coloquei apenas uma, tá? O livro que vocês já leram, ok? Bom, esse é um resumo do que é o realismo. Tem muitas coisas para nós falarmos ainda. Eu quero falar sobre as 4 correntes. Só que para essa aula é isso daí. Eu vou mandar para vocês uma atividade, preste bem atenção, tá? É uma atividade baseada no conto A Carteira, do Machado de Assis. Vocês vão ter algumas perguntas para guiar vocês, ok? Eu quero esse trabalho entregue em forma de texto, as respostas das perguntas que eu vou colocar em forma de texto. Eu coloco lá, 1, 2, 3, não é para mandar para mim as respostas, 1, 2, 3, não. É em forma de texto. Você vai escrever uma produção textual, como se você estivesse escrevendo uma redação, usando os conectivos, usando frases que ligam uma a outra, e vocês no terceiro ano têm que saber disso, tá? Como que é para mandar para mim? É para mandar digitado em documento, no Word. Quando? Dia 23 de abril. Tem praticamente 10 dias para fazer esse trabalho, tá bom? Eu vou mandar o conto hoje. Aliás, eu estou mandando. Vou mandar no grupo. E é em forma de texto, digitado. Pode mandar no e-mail ou pode mandar também no WhatsApp. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraços. Até mais.